Olá, meu querido, minha querida, seja bem-vindo à nossa sexta e última aula. Que bom que você chegou até aqui. Eu estou feliz pela sua perseverança e eu tenho certeza que você já deve estar colhendo os frutos por colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu aqui. Está sendo tão precioso para mim poder passar esse tempo com vocês e compartilhar aquilo que o Espírito Santo tem me ensinado. E hoje eu quero recapitular com vocês aquilo que nós aprendemos até aqui. Vamos lá? Na aula 1 nós aprendemos sobre a importância da oração. Na aula 2, o poder da oração. Na aula 3 nós aprendemos sobre o poder da oração combinado com o jejum. Na aula 4 nós aprendemos sobre o poder da intercessão. Na aula 5 nós aprendemos sobre oração na prática, onde eu te dei dicas para você estruturar a sua rotina de oração. E na aula de hoje eu quero te ensinar alguns obstáculos que você pode estar tendo para obter respostas às suas orações. Como eu mencionei no início, pode ser que você já esteja colhendo frutos por colocar em prática o que você aprendeu até aqui. Mas talvez também você esteja tendo alguma dificuldade em alguma resposta na oração. E eu quero compartilhar com vocês hoje obstáculos que podem nos impedir de alcançar aquilo que nós estamos pedindo. E o obstáculo número 1 é pecados não confessados. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Em Isaías 59, de 1 a 3, diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vocês, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os seus dedos de iniquidade. Os seus lábios falam falsidade, e a sua língua pronuncia perversidade. Aqui nós lemos sobre iniquidades, que são os pecados não confessados e sem mudança de comportamento e sem arrependimento. A iniquidade pode ser considerada um pecado, mas de uma forma mais agravante. O iníquo é o indivíduo que já está acostumado a pecar, não se importando mais com as consequências e não tendo vergonha de cometê-los. A confissão precisa fazer parte das nossas orações, pois a palavra diz que quem encobre os seus pecados, as suas transgressões, jamais prosperará, mas aquele que os confessa e deixa alcançará misericórdia. E a palavra do Senhor também diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então pense um pouco, analise se você está com pecados de estimação. Aqueles pecados que você sabe que é errado, mas você não se importa mais de cometê-los. Como nós lemos aqui, nós precisamos não apenas confessar os nossos pecados, mas deixá-los. Então, confesse esses pecados e deixe-os. Mude de comportamento. Peça ajuda ao Espírito Santo para te ajudar nisso. Uma das funções do Espírito Santo é produzir ordem e santidade em tudo aquilo que ele faz, em tudo aquilo que ele está presente. E o obstáculo número 2 é desobediência. Nós não podemos viver uma vida de qualquer maneira, desobedecendo a palavra de Deus e achar que está tudo bem. Na primeira carta de João, no capítulo 2, do versículo 3 ao 6, diz assim: Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. E na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, diz: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vocês também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: Sede santos, porque eu sou santo. Meu irmão, minha irmã, decida viver uma vida reta diante do Senhor. Decida obedecê-lo. Andemos na luz. Quando nós andamos na luz, nós não tropeçamos em trevas. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
E o que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. Jesus disse isso quando estava orando pelos seus discípulos, um pouco antes de ser crucificado. Ele disse assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Comece a obedecer à palavra de Deus. Certa vez Jesus disse: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando? Então nós teremos mais eficácia nas nossas orações e teremos as nossas orações respondidas quando nós andarmos uma vida reta diante do Senhor, quando nós obedecermos a sua palavra, quando o nosso modo de viver estiver alinhado com a palavra de Deus. E como você vai conhecer quais são os mandamentos de Deus? Lendo a Bíblia, que é a palavra de Deus. Leia e estude a Bíblia, mesmo que inicialmente seja apenas um capítulo por dia, mas comece a se alimentar da palavra de Deus. Como você vai obedecer algo que você não sabe se é certo ou se é errado? Você precisa conhecer a palavra de Deus. Assista a devocionais e pregações também que vão te auxiliar a compreender melhor a palavra. No meu canal do YouTube mesmo tem muitos devocionais que vão te ajudar a fortalecer o seu relacionamento com Deus e melhorar, aumentar o seu conhecimento da palavra. Eu quero indicar aqui também o canal do pastor Luciano Subirá. Ele é pastor, ele é mestre e eu aprendo muito com ele sobre a palavra. Ele ensina muito bem e eu realmente tenho conseguido me aprofundar no conhecimento da palavra assistindo a vários ensinamentos dele. Enfim, tenha sede por conhecer a palavra de Deus, mas não apenas conhecer, mas também obedecer. E o terceiro obstáculo para você obter respostas às suas orações é incredulidade. A palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que dele se aproximam precisam crer que ele existe e que se torna galardoador, ou seja, recompensador daqueles que o buscam. A Bíblia nos conta que Jesus não pôde fazer muitos milagres na terra onde ele cresceu por causa da incredulidade do povo. Acompanhe comigo a leitura no Evangelho de Mateus, capítulo 13, do versículo 54 ao 58, que diz assim: e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. E a palavra do Senhor diz no livro de Tiago, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 8: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos os homens dá liberalmente e sem acepção, e lhe será concedida. Mas peça com fé, não duvidando, pois o que duvida é como a onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. O homem indeciso é instável em todos os seus caminhos. E a palavra do Senhor também nos conta que certa vez Jesus ia curar alguns cegos, mas antes ele perguntou para eles: vocês creem que eu posso fazer isso? Acompanhe comigo a leitura no Evangelho de Mateus, capítulo 9, do versículo 28 ao 30. Diz assim: tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se conforme a vossa fé. E abriram-se os olhos. Então nós vimos aqui vários exemplos de como Jesus valoriza a nossa fé. Então você precisa começar a exercer isso, exercer a sua fé. Crer que Jesus é capaz de intervir em qualquer situação. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, quando você ora, você precisa ter certeza que se você estiver andando em retidão com o Senhor, se você estiver pedindo com fé, você precisa crer que o Senhor é capaz de fazer qualquer coisa, que Ele é capaz de fazer o impossível. E o quarto obstáculo que pode estar impedindo de você de alcançar aquilo que você está pedindo nas suas orações é o rancor e a falta de perdão.
No Evangelho de Marcos, capítulo 11, do versículo 25 ao 26, diz: E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Meus queridos, nós precisamos nos esforçar para perdoarmos aqueles que nos feriram, porque nós também muitas vezes ferimos ao Senhor e Ele também nos perdoa. Ai de nós se não fossem as misericórdias do Senhor sobre as nossas vidas, não é mesmo? Peça ajuda ao Espírito Santo, ore pedindo para que Ele lance luz na sua mente e no seu coração, para que não haja espaço para o rancor e a falta de perdão. E uma coisa sobre o perdão é que perdoar não é esquecer. Esquecer é amnésia. Perdoar é você conscientemente abrir mão do desejo de vingança contra aquela pessoa que te feriu. Ore por essa pessoa, ainda que seja difícil, mas faça. Ore até que essa mancha do rancor saia do seu coração e você seja totalmente livre de qualquer ressentimento. E o quinto obstáculo é orgulho e soberba. A primeira carta de Pedro, capítulo 5, no versículo 5 diz: Deus resiste aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tenha humildade de reconhecer seus erros, humildade de pedir e ouvir conselhos, humildade para aceitar que você não sabe tudo e que você não é melhor que ninguém, e humildade para entender que a outra pessoa, assim como você, carece da misericórdia e da graça do Senhor todos os dias sobre a sua vida. E, acima de tudo, quando você se achegar diante de Deus, tenha humildade e reconheça que você precisa e depende dele. Reconheça que ele é Senhor, que ele é soberano e que a vontade dele é boa, perfeita e agradável e que sem ele você nada pode fazer. E reconheça que nós não merecemos nada. O Senhor nos ouve e nos atende porque Ele nos ama e Ele é misericordioso, não porque nós merecemos. E o sexto obstáculo para nós termos as nossas orações respondidas é motivações erradas. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 3, diz assim: Pedes e não recebeis, porque pedes mal, para consumirdes em vossos deleites. A palavra do Senhor diz que o Senhor sonda e conhece o nosso coração. Então, se os nossos pedidos estão com motivações erradas, ou seja, motivações que não vão glorificar ao Senhor ou que vão, de repente, prejudicar outras pessoas, as suas orações não serão atendidas. Se alguém te fez mal, por exemplo, e você ora ao Senhor para que o Senhor prejudique aquela pessoa, tenha certeza que a sua oração não será atendida pelo Senhor. A palavra diz que a vingança pertence a Ele e é Ele que retribui. Mas você não deve pedir ao Senhor para prejudicar as pessoas, por exemplo. O que você deve fazer é entregar tudo diante do Senhor e deixar que o Senhor haja naquela situação da maneira que o agradar. Então, cuidado com as motivações dos seus pedidos de oração. Alinhe o seu coração com a palavra do Senhor. Alinhe o seu coração com o coração do Senhor. Porque pedidos com motivações erradas não são atendidos. Peça ao Senhor para limpar o seu coração, para lançar luz no seu coração, para que você faça orações, que você faça pedidos que vá te abençoar, mas que de repente não vá prejudicar outras pessoas. E para encerrarmos este curso sobre oração, eu quero orar e interceder por você nesta hora. Nós vamos colocar diante do Senhor toda barreira, todo obstáculo, tudo aquilo que está impedindo que as suas orações sejam ouvidas e atendidas pelo Senhor. Vamos orar? Eu te adoro e exalto o seu nome. O Senhor é bom, misericordioso e justo, e nós somos falhos e imperfeitos, e por isso eu quero colocar a minha vida e a vida desse irmão, dessa irmã que está assistindo essa aula agora. Pai, obrigada, porque o Senhor não nos trata conforme os nossos pecados, mas conforme as tuas misericórdias, porque o Senhor conhece a nossa estrutura e o Senhor sabe que nós somos pó, que nós somos falhos, que nós somos imperfeitos, que nós muitas vezes erramos, desagradamos ao Senhor. Nós reconhecemos, Pai, que nós não temos nada de bom.
a não ser o Teu Santo Espírito habitando em nós. Obrigada, Pai, porque o Senhor escolhe nos amar e nos perdoar. O Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Obrigada, Pai, porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas renovam-se sobre a nossa vida a cada manhã. Nós colocamos o nosso coração diante do Senhor nessa hora, Pai, e clamamos que o Senhor tire toda a incredulidade, arranque todo o rancor, toda a falta de perdão e nos ajude a andar, a caminhar em fé. Espírito Santo, eu te peço, nos ajude a amar e perdoar aqueles que nos feriram, porque nós também não merecemos, mas o Senhor nos ama e o Senhor nos perdoa. Arranca do nosso coração todo orgulho. Nós não somos melhores que ninguém e nós não somos nada sem Ti. Espírito Santo, nos ajude a andarmos em obediência à Tua palavra e em santidade. Nós precisamos da Sua ajuda. Sem o Senhor nós não conseguimos. E nós já Te agradecemos em nome de Jesus, porque o Senhor intercede por nós. Porque, como diz a Tua palavra, nós não sabemos orar como convém, mas o Senhor é o nosso intercessor e o Senhor intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai, que cada obstáculo seja arrancado e que nada nos impeça de vivermos em plena comunhão com o Senhor, e para que as nossas orações não sejam interrompidas, não sejam impedidas de serem atendidas pelo Senhor. Amém. Meu querido, minha querida, é uma pena que nosso curso chegou ao fim, mas eu estou extremamente feliz porque eu sei que você foi muito abençoado com a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A palavra do Senhor que é viva e eficaz. E a palavra do Senhor que não volta para Ele vazia, mas ela cumpre o propósito para o qual foi designada e faz o que o Senhor determinou. Em nome de Jesus, que você seja abençoado não somente hoje, mas todos os dias da sua vida, e que você prossiga em conhecer ao Senhor, em fortalecer o seu relacionamento e a sua intimidade com Ele. Vá crescendo em intimidade, em obediência e em santidade. E com certeza você será muito abençoado pelo Senhor. A palavra dele diz: agrada-te do Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Consagre ao Senhor os seus planos e eles serão bem-sucedidos. Eu espero te ver numa próxima oportunidade. Fique com Deus, que o Senhor Jesus te abençoe.